Eu ia fazer um vídeo sobre Darling in the Franxx, mas o anime ficou tão ruim nos últimos 8 episódios que eu acabei dropando e eu achei melhor desistir disso. Então vamos falar de clássicos, no caso um dos animes mais assistidos de todos os tempos. Vamos falar de Death Note. Eu quero falar aqui especificamente da relação de Death Note com o Ocidente. Basicamente porque até alguém que nunca viu um anime na vida consegue ver e entender de forma bastante profunda as mensagens e nuances desse anime. Isso revela diversas coisas interessantes sobre Death Note e permite também entender melhor os significados da história, já que, como você está prestes a ver, história e ambiente são profundamente permeados por elementos ocidentais. Mas antes de fazer isso, eu quero deixar claro do que eu tô falando quando eu digo Ocidente. Com Ocidente ou ocidentalidade eu me refiro às formas culturais, artísticas e filosóficas das sociedades moldadas pelo catolicismo, pelo protestantismo e pelas correntes de pensamento europeias. Basicamente, então, a gente está falando da Europa e das Américas. Mas vamos começar pelos básicos. O anime mais assistido dos anos 2000 é a história de um prodígio filho de um chefe policial. Ele encontra na escola um caderno chamado Death Note, um presente de um deus da morte entediado, capaz de matar qualquer um que tenha seu nome anotado no caderno, e tenta, por meio desse poder, trazer paz ao mundo em uma missão que ele considera de certa forma até divina. A sua ascensão como Kira, ou Killer, visto por parte da sociedade como um messias, é combatida por um detetive extremamente talentoso chamado L, em uma batalha que se estende pela investigação. Nós vemos de forma panorâmica a decadência moral do Light preso à sua obsessão messiânica à medida que ele vai se tornando cada vez mais poderoso até a sua inevitável queda. No mangá a gente vê no último capítulo uma seita, anos depois orando pela volta do Kira, sugerindo que a volta da sociedade ao seu estado pré-Kira, retratada pela obra, é apenas um prenúncio para o surgimento de um novo. A ideia de um messias com um poder de julgamento divino já se estabeleceu naquela cultura após os atos do Light, e durante o mangá nos é dito que Death Note já foram entregues anteriormente para mortais, ainda que com resultados menos, digamos, extraordinários. Sem falar da missa, né? No último capítulo do mangá, nos é dito que, após a morte do Light, o mundo em essência voltou ao normal. A violência voltou a aumentar, e tudo indica que, em última instância, ele fracassou. E o mundo está novamente em paz, por mais paradoxal que isso pareça. A implicação sinistra disso é que praticamente todos os aspectos da sociedade que levaram o Light a se tornar um Kira estão presentes ali, com a diferença que a ideia de um Kira se enraizou na sociedade. Cultistas rezam por um novo Kira, o mundo vai voltar a ser abalado por um Death Note. E essa constatação é profundamente pessimista independente da postura moral que o telespectador tome, se ele concorda ou não com os atos do Light, porque o anime também nos mostra que o Death Note é simplesmente incapaz de mudar os fundamentos da sociedade a longo prazo. Afinal, se nem um gênio de uma frieza absurda e acesso à investigação conseguiu vencer, quem vai? Ao mesmo tempo em que para sempre teremos Death Notes caindo na Terra e após o Light pessoas dispostas a matar milhares de pessoas para criar uma nova sociedade, esse projeto provavelmente nunca será executado. Essa constatação expõe uma incapacidade da sociedade de ser mudada. Ela expõe uma inextinguibilidade dessas mazelas. A injustiça parece de certa forma inerente no final da história, uma consequência natural de não permitir que ninguém tenha poder demais, e quem tentar mudar o mundo será mudado por ele. Essa visão de mundo como um lugar purgado pela dor, podre, aparece muito na filosofia e literatura ocidental, principalmente a partir do século XIX. Muito do que o Hegel fala se baseia na noção que o espírito humano nunca se sentirá representado pelas formas que existem no mundo. E essa ideia é a base de como Lukács explica toda a literatura romântica ocidental, no livro Teoria do Romance. Vemos isso desde Dom Quixote até Brás Cubas, a ideia que o mundo é simplesmente incapaz de abrigar os nossos corações. Dom Quixote sai de La Mancha, uma vila em lugar nenhum, para mudar o mundo de acordo com o que o seu espírito lhe diz, que os seus ideais lhe dizem. Mas o mundo o rejeita como um louco. O mundo é vasto demais para ser mudado, e esse cavaleiro continuará lutando contra moinhos de vento. Essa relação entre personagem e mundo, ou a forma como esse mundo é retratado na narrativa, é o primeiro elemento ocidental que existe na história. Mas o mais interessante é que esse mundo é construído a partir de conceitos e questões profundamente orientais. A ideia da ciclicalidade de um apocalipse, da sociedade se revertendo ao seu estado original e voltando a ser impactada por uma revelação, é oriunda da lógica religiosa japonesa. E os elementos mais superficiais da sociedade obviamente são japoneses.
A história se passa no Japão. O que acontece é que por meio da manipulação dessas ferramentas é gerado um senso de ocidentalidade na obra, de algo que não nos parece estrangeiro. Eu vou trazer esse primeiro elemento do mundo de Death Note, esse aspecto, essa particularidade, mais algumas vezes. Caso você esteja interessado em um aprofundamento especificamente na ideia de apocalipse cíclico em Death Note, na descrição tem um vídeo ótimo do canal Pause and Select, que é a minha fonte para essa afirmação. Agora vamos falar um pouquinho da parte visual. Muitos dos significados da história não são transmitidos só pela narrativa, mas também pela estética tanto do mangá como do anime. E Death Note é um anime que tem uma imagética bastante carregada. Visualmente encontramos em Death Note uma grande quantidade de simbolismos religiosos, que chamam a atenção para a existência de outros paralelos e semelhanças na narrativa. A interpretação dos primeiros usos do Death Note por parte de Light como pecado original, uma certa queda, é reforçada pelos elementos visuais que compõem essas cenas, principalmente no caso as maçãs, que são uma alusão clara ao fruto proibido. Enquanto que, em dado momento, vemos um painel onde o Light e o Ryuk estão posicionados em uma clara referência à pintura da criação de Adão, do Michelangelo. Esse é o segundo elemento ocidental da obra, o uso de referências frequentes à simbologia semiótica cristã, que acentuam bastante a narrativa moralmente conflituosa do anime. Agora vamos colocar esses dois elementos em perspectiva com a obra como um todo e entender quais partes da nossa filosofia e cultura eles representam mais exatamente. Essa narrativa carregada de simbolismos ocidentais se desenrola em um mundo, uma sociedade, com funcionamentos e mensagens características da filosofia e literatura europeia moderna, do século XIX, como eu tinha apontado agora há pouco, o primeiro elemento ocidental. Eu disse que o segundo elemento ocidental de Death Note era o uso de símbolos e referências cristãs, que ressignificavam a narrativa em vários momentos, mas qual tipo de simbologia e estilo é especificamente usado? Quais partes da religiosidade ocidental são acentuadas? Visualmente, os estilos que mais aparecem em Death Note são o gótico e o barroco, sem falar que muitas das referências são a pinturas renascentistas. O estilo gótico é o mais óbvio, isso eu não preciso explicar, mas o estilo barroco é mais difícil de reconhecer e aparece de forma mais sutil. O barroco é caracterizado pelo seu contraste e pelo seu realismo. Essa estética data da Contra-Reforma cristã, quando a Igreja Católica buscou reforçar sua presença na sociedade após a Reforma Protestante, e portanto nela existe uma profunda noção de conflito. As obras são feitas em composições por vezes diagonais, desbalanceadas, e na literatura muitas vezes o foco é na tentação e na luta contra o pecado. Os simbolismos cristãos são quase todos feitos ao estilo barroco, além da iluminação do anime sendo muito parecida em alguns momentos com o que vemos em pinturas desse estilo, sem falar no realismo dos designs. O barroco é conhecido por dar um tom grandioso às obras, que serve ao mundo de Death Note de forma perfeita. Esse estilo pinta o mundo de Death Note como um lugar abalado, grandioso e de certa forma dualista, ainda que exista uma certa nuance na decadência do Light e em quem tá certo na história. Da mesma forma, os pintores do barroco retratavam uma Europa em conflito por meio desses contrastes e expressões nas suas pinturas. Por meio dessa linguagem visual, Death Note ganha a presença que nós esperamos de um clássico. A atmosfera é imaculada de tal forma que as cenas simplesmente não saem da memória, mesmo após anos. No livro Otaku Japan's Database Animals, o crítico cultural e filósofo Hiroki Azuma afirma que o Japão criado pelos animes é um Japão manufaturado a partir de peças ocidentais, após a sua destruição quase literal após a Segunda Guerra. Nós vemos os mesmos ícones culturais do Japão histórico sendo reorientados para uma nova mídia, que muitas vezes se assemelha muito mais às lógicas culturais do Ocidente do que do Oriente, principalmente durante os anos 80 e 90. E em Death Note, nós vemos um anime fazer o completo oposto disso, inverter essa lógica. Aqui, um senso de ocidente é construído a partir de peças que, como eu afirmei, são profundamente orientais, levemente ressignificadas pela camada visual de referências cristãs da obra. O mundo pessimista e sombrio de Death Note, tão semelhante à sociedade paranoica e pessimista dos anos 2000 pós-11 de setembro, e tão próximo da filosofia moderna do século XIX, é ainda distintivamente japonês, tanto culturalmente quanto nas raízes da sua filosofia, mesmo com uma linguagem visual que referencia mais símbolos não orientais. O Light nunca é punido pelos seus pecados, tampouco o mundo está mais ou menos próximo do fim após a chegada ou partida do Kira. A linearidade judaico-cristã não se encontra presente na progressão daquele mundo de forma alguma, e como que após um tsunami, uma bomba atômica, um terremoto, as instituições e a sociedade de Death Note simplesmente se reconstroem enquanto um novo Kira não é revelado. E é por isso que Death Note é tão fascinante. Esse anime inverte a lógica da mídia,
criando ao mesmo tempo uma reflexão acerca da sociedade, principalmente cultura que se espalhou pelo mundo desde a Segunda Guerra, feito por aqueles que foram influenciados por essa mesma cultura anteriormente. Sendo inclusive por isso que é uma ideia bem idiota fazer um filme live action dessa história se passando nos Estados Unidos com personagens ocidentais. Você perde toda a nuance.